Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com um propósito de começar a gente fazer um estudo sobre Escolha Ser Filho. Esse é um livro sobre paternidade de Deus e eu acredito que vai ser muito importante e a gente está num período muito importante para ler esse livro e estudar um pouco ele. Nós não vamos ler todo o livro, linha por linha, parágrafo por parágrafo. A gente vai ler algumas partes que eu sublinhei, que eu já li e que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Então, pode ser que a gente leia um capítulo, pode ser que a gente leia somente um parágrafo, mas o importante é a gente sair desse vídeo entendendo qual o propósito de Deus sobre nós como filhos e nós entender para tomar uma atitude todos os dias de escolher ser filho. Eu estou aqui na sala da minha casa, de escolher outros lugares, mas eu acho que lugar melhor que esse para a gente se sentir mais próximo e também eu poder entrar na sua casa, poder estar mais próximo de você. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir uma coisinha para você, que você possa compartilhar para quem precisa ouvir sobre paternidade de Deus e quem já tem estudado sobre isso. Eu acho que esse livro é importante, você pode adquirir esse livro na descrição desse vídeo, todos os vídeos, todos os dias que nós postarmos, o link vai estar sempre na descrição e você pode acompanhar junto conosco, tá? Já curte esse vídeo, já se inscreva no nosso canal também, isso já vai nos ajudar a compartilhar para mais pessoas sobre paternidade de Deus, tá bom? Vamos começar então, que é o capítulo 1, o primeiro órfão, nós entendermos o primeiro órfão. E antes de começar, a gente precisa entender para que serve esse livro. Esse livro, ele é um guia, praticamente, ele é prático, ele é muito mais racional do que emocional. A gente tem visto vários moveres de paternidade que tem agido muito mais no emocional, não há nada de errado nisso, mas o nosso intuito é para que você avance na fé, tenha uma maturidade na fé maior. Então, nós precisamos, às vezes, avançar atingindo a parte prática do negócio, né? Ele começa falando sobre o primeiro órfão e uma coisa que ele fala aqui nas primeiras linhas desse capítulo, diz assim: o desejo primário de Satanás é tornar todas as pessoas em uma versão de si mesmo, perdido, sem pai e sem herança. Nós temos que entender que quem foi o primeiro órfão não foi Adão, não foi Eva, não foram os primeiros homens criados por Deus, né? Primeiros seres humanos lá em Gênesis, mas foi Satanás. Ele quis a independência de Deus, quis montar um próprio reino, na verdade, no começo ele quis governar no lugar do pai. Então, ele foi o primeiro órfão, ele é o primeiro órfão. A orfandade, ela tem essa característica que nós precisamos entender, que é a não dependência do pai, a não dependência de Deus, a desconfiança de Deus. E nós vamos, no decorrer dos dias, lendo esse livro, nós vamos ver isso, que é importante nós entendermos que Satanás, ele vai sempre agir contra você para que você não dependa de Deus, para que você não venha olhar para Deus e venha ver que Ele é a única esperança. Na página 30, ele diz assim: ele é chamado de pai da mentira e a sua principal mentira é: vocês não são filhos. O Éden não foi o berço da orfandade. O primeiro órfão não foi um ser humano, mas o próprio Satanás. Então ele vai decorrendo alguns textos aqui, mostrando a orfandade
que Satanás começou a criar esse sistema órfão longe do pai. Depois ele diz assim mais adiante: Satanás agiria para que fôssemos como ele é, órfão. Desde então ele procura nos tornar cada vez mais parecido consigo e mais distantes de sermos como o pai é. Então Satanás ele começa a trabalhar em cima disso. Nós fomos criados como a imagem e semelhança de Deus. E ele começa a trabalhar nesse intuito de nós nos separarmos dessa imagem, nos separarmos da imagem e semelhança de Deus. A tentação não tem sido diferente. Deus não tenta ninguém, mas o diabo está aqui como um adversário para nos tentar, todos os dias nos afastarmos de ser filhos, de entendermos que somos filhos de Deus, de nós entendermos essa paternidade. Depois ele vai falando sobre a herança do primeiro órfão, essa herança que passa de Satanás e Satanás tenta passar para Adão. Depois que entra o pecado, a gente começa a carregar, Adão cede e a gente começa a carregar conosco esse DNA de orfandade. E essa orfandade, ela começa, no decorrer dos anos, ela começa a se tornar uma orfandade estrutural. Uma orfandade que se tornou uma estrutura na comunidade, uma estrutura na sociedade. Essa estrutura que mais à frente a gente vai ver o quão é sério. Pode ser que essa reportagem que saiu no G1 não seja tão atual, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, mas saiu uma reportagem, nós estamos em agosto de 2022 e há poucos dias atrás saiu que em Mato Grosso cresceu, se eu não me engano, 15%, de 15% a 20%, o número de crianças que não foram registradas pelo pai, sem o registro do nome do pai ali. E eu fico pensando, como será essa geração aqui para frente? No Brasil isso cresce todos os anos, isso tem crescido, não tem diminuído. E se vamos comparar com a igreja hoje, a igreja está crescendo, mas o nível de orfandade também tem crescido. A falta de paternidade, de entender a paternidade de Deus também tem crescido. E as pessoas têm tido uma crise de identidade, porque quando eu digo por mim, eu por muito tempo e até hoje eu me criei sem um pai presente. A minha mãe me criou e eu demorei muito tempo para entender quem era o meu pai. Com 12 anos eu tive uma experiência com Deus, que foi quando eu vi um homem de fogo saindo do lado esquerdo do altar, que eu estava numa igreja, e eu estava ali orando em busca de dinheiro, porque eu queria que nós saíssemos da miséria. Na época a minha mãe era pastora e nós estávamos passando por dificuldade. E aí eu disse, eu nunca tinha parado para orar. Eu estava orando e eu disse, Deus, me dá dinheiro, me torne rico. E quando esse homem chegou perto de mim, eu entendi quando ele disse, Daniel, perdoa o teu pai, perdoa ele. E eu comecei a liberar perdão, e de repente ele veio, eu senti aquele homem de fogo, eu senti que ele me abraçou, e eu nunca tinha lido a Bíblia. Foi quando ele me falou o primeiro versículo que eu decorei, que foi 1 João 3:1. Ele me falou,
ele me mostrou o versículo e eu comecei a ler, que diz: vede quão grande é o amor que tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Foi quando eu decorei esse versículo, porque foi algo que marcou a minha vida. E é interessante que esse versículo ele fala que de fato somos filhos de Deus. Ele afirma isso. Porque há uma voz dia a dia no nosso coração, no nosso entendimento, dizendo para nós duvidar, para nós voltar àquela dúvida, àquela desconfiança do Éden. Que lá Satanás começou. E essa orfandade estrutural começa a tentar influenciar você. Começa a tentar influenciar você, dizer que você tem que ser por você mesmo, que você tem que lutar por você mesmo, porque se tu não lutar por você mesmo, tu não vai conseguir. E são pessoas com espírito de orfandade ensinando outros órfãos a serem órfãos mais seguros, órfãos mais fortes. Alimentam a orfandade. Sabe qual é a palavra que o órfão mais gosta de ouvir? É a palavra de conforto, é a palavra que deixa ele confortável com a sua dor, confortável. É a palavra que todo garoto, toda pessoa, toda criança gosta de ouvir. Faz o que você quiser, seja feliz, seja forte, mas seja você. Faça o que você quiser. Você vai ser grande, você vai ser aquilo que ninguém nunca viu. E aí você começa a pensar: nossa, eu vou ser reconhecido, eu vou ser uma pessoa que todo mundo vai me ver. E quando você tem Deus como Pai, você entende que não é o que as pessoas te reconhecem, mas é a paternidade dele, é o carinho dele, é a compreensão, é a repreensão dele, é ele te repreendendo, mas ao mesmo tempo te acolhendo e te amando. Uma das características de Satanás que ele vai citando nesse livro é a autossuficiência, que ele pega um texto de Ezequiel, 28, e ele vai pegando alguns trechos desse texto, e ele diz: uma das características do órfão, que é Satanás, é a autossuficiência, Então ele pega o subirei aos céus, esse trecho, e ele fala aqui: revela-se aqui uma mente completamente autocentrada, um espírito familiar a muitos de nós. É interessante notar que mesmo crianças têm essa tendência de fazer o que querem, não considerando qual é a vontade do Pai que eles têm. Às vezes nós queremos ser autossuficientes, achar que nós conseguimos aquilo que a gente quer, e isso a gente vê nas crianças já desde pequeno. E essa é uma característica de Satanás, onde ele pensa em querer subir aos céus, ou seja, tomar o trono de Deus, achar que eu sou autossuficiente, eu posso fazer por mim mesmo. Para um filho, a obediência ao pai é um privilégio. E é isso que nós temos que entender. Obedecer a Deus não é uma obrigação, não é um fardo, é um privilégio. Porque Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. Outra característica é a autoexaltação. Lúcifer disse que iria exaltar-se. Lúcifer disse que iria exaltar seu trono acima das estrelas de Deus. É possível que a autopromoção construa certo nível de influência, mas Deus só promove quem não promove a si mesmo. O que é edificado com esforço próprio precisa ser sustentado por esforço próprio. Toda vez que Deus ele honra alguém, toda vez que Deus coloca alguém em lugar de destaque, é sempre pessoas que não se autopromoveu, não quis forçar nada, mas
se preparou no colo do Pai, se preparou nos braços do Pai, orou, leu a palavra, estudou a palavra, mas tudo no secreto. A gente vai manifestar as coisas de Deus, nós vamos manifestar Deus para as outras pessoas quando nós construímos um altar no secreto. E quando a gente tenta se autopromover e querer construir altares na frente das pessoas, nós estamos tornando-se auto-exaltando, querendo se auto-exaltar, que é uma das características da orfandade que Satanás trouxe. Outra característica é a auto-entronização. Lemos que Lúcifer também disse que se sentaria no monte da Assembleia. Mas a mente do órfão tem um sistema de valores diferente e acredita que pode fazer melhor. Em função da orfandade, nós temos isso no nosso coração, um desejo de ter um trono, um lugar onde as pessoas nos reconheçam e nos elogiem por nossa capacidade, onde hajam glórias. Reconhecimento é uma bênção e devemos ter essa prática. O difícil é a distorção e a busca por glórias e súditos em um reino particular. Muitas das vezes nós buscamos essas glórias em pregações, em querer pregar não para manifestar Jesus, em querer evangelizar não para manifestar Jesus, porque o pior orgulho que eu vejo é esse orgulho que uma vez eu ouvi de um irmão, é o orgulho ministerial, que às vezes a gente não quer passar a manifestação de Jesus, às vezes a gente só quer mostrar que nós sabemos, que nós podemos criar súditos. Eu não estou aqui para criar seguidores, eu não estou aqui para ter uma comunidade que me adore, mas eu estou aqui com o intuito de falar com pessoas que têm esses sintomas de orfandade e para que sejamos curados, assim como eu estou me curando lendo esse livro, que eu quero passar para as pessoas também, elas poderem ser curadas, ser libertas desse espírito, dessa mentalidade de orfandade, e entender que nós não precisamos nos auto-entronizar, não precisamos nos auto-exaltar e também, tampouco nós precisamos de autossuficiência, de achar que nós somos autossuficientes. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou ficar aqui no Viver Sem um Lar e a gente vai indo mais para frente. Depois nós temos Buscando Esconderijo e Adotando Pai. E depois a gente vai para o capítulo 2, que é a importância da paternidade biológica. Então, a gente já viu algumas características, só para revisar. A gente viu que o primeiro órfão não foi Adão e Eva, a orfandade não começou em Adão e Eva, começou já em Lúcifer, declarando independência do pai, e aí depois ele deixando Deus, o reino de Deus, a dependência de Deus, e aí tentando contaminar o homem, e Adão acaba cedendo, a gente sabe em Gênesis lá, a história, Gênesis 3, e aí ele fala de desconfiar de Deus, e aí ele começa a querer estruturar essa orfandade na sociedade. Adão traz essa estrutura órfã na sociedade, nas pessoas, e aí hoje a gente tem essas características da autossuficiência, da autoexaltação e da glorificação, né? De montar um trono de glória, de querer essas coisas. E eu quero deixar claro que nós planejar coisas para a nossa vida não significa nós termos esse espírito de orfandade. Não é isso. A questão é o que nós temos, como a gente está agindo hoje, como a gente vê o nosso irmão, como a gente vê as pessoas que estão ao nosso redor. Será que a gente consegue ficar feliz pelo outro? Ou a gente diz, Senhor,
eu estou sendo fiel, não estou sendo abençoado. Eu não entendo o que as pessoas não fazem e acabam recebendo. Eu não consigo entender porque eu tenho feito tudo certo, eu tenho ido aos cultos, eu tenho feito tudo para o Senhor e não tenho recebido nada. É porque você quer construir esse altar que as pessoas reconheçam. Você quer ser autossuficiente, você quer se autoexaltar. Não é errado ter conforto, óbvio que não. Mas quando nós não buscamos a isso, porque o nosso único conforto é ter os braços de Deus junto conosco. Nosso único conforto é ver Deus como nosso Pai, é entender isso. Porque a igreja primitiva não tinha conforto. Eles morreram para levar o evangelho, né? Em amor ao evangelho. E hoje, nós como igreja, como irmãos, qual tem sido a nossa meta? Voltar ao jardim e viver na dependência do Pai? Ou ser autossuficiente? Construir esses tronos de glória, né? Então, eu espero que a gente possa continuar amanhã, nas próximas páginas, e também, quem sabe a gente entra no próximo capítulo. Deus abençoe você. Eu vou ficar com meu chimarrão aqui, tomando um pouco, lendo um pouco a palavra e orando. Deus abençoe.